À terça-feira, como é habitual, contamos com o comentário de Jorge Neto, advogado. Bom dia, Jorge. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar, inevitavelmente, de eleições nos Estados Unidos. Vai ser uma noite longa para os dois candidatos. Há sinais de recuperação económica, tanto no imobiliário como nas taxas de desemprego. Ainda assim, acha que estes dados podem chegar demasiado tarde para Barack Obama? Bom dia. É uma incógnita. Não sabe exatamente que efeito é que esses dados de recuperação da economia americana podem efetivamente ter na reeleição de Obama. Eu penso que está tudo em aberto e, portanto, qualquer prognóstico é de facto incerto, embora me pareça, e esta é a minha opinião pessoal, que Obama vai ganhar as eleições. E digo isto porque penso que se repete um pouco aquilo que aconteceu com Reagan nas primeiras, enfim, no tempo há 20 anos atrás, ou há mais de 20 anos atrás, quando o Reagan conseguiu, de facto, um segundo mandato, depois de ter feito um primeiro mandato muito débil e muito frágil, mas triunfou no segundo mandato. Eu penso que Obama pode reeditar esse, enfim, sendo um democrata e Reagan era um republicano, mas pode reeditar um pouco a história e, de facto, depois de um primeiro mandato algo débil, algo frágil, do ponto de vista das expectativas que criou, fazer um excelente segundo mandato. Ele levou-se demasiado a fasquia em relação a Barack Obama? Sim, eu penso que Obama, ele próprio, talvez tenha colocado a fasquia demasiado alto, criou expectativas, porventura, infundadas e exacerbadas. Porquê é que diz infundadas? Infundadas porque foi num período muito difícil, depois do Bush, todas as peripécias do mandato de Bush, da guerra do Iraque, enfim, da fragilidade, enfim, do próprio sistema. Não nos esqueçamos também da crise de 2008, Lehman Brothers. Enfim, Obama criou uma expectativa nos americanos que se revelou infrutífera do ponto de vista dos resultados que se propunha alcançar. Aliás, boa parte das promessas também que fez não se cumpriram. Mas teria também muitos obstáculos pela frente? Naturalmente. Por isso é que eu penso que o mandato dele é positivo, embora não sendo, enfim, excelente, é um mandato positivo e penso que os americanos vão dar-lhe uma segunda oportunidade. Mas, apesar de ser positivo, acha que foi o possível ou ficou muito aquém das expectativas? Eu penso que ficou um pouco aquém das expectativas. Penso que Obama fez, enfim, naturalmente, coisas muito positivas. Estou a recordar concretamente da reforma de saúde, que ainda está por implementar, mas que é, de facto, um marco histórico no sistema americano, tendo em conta, enfim, a falta de cobertura do sistema de saúde à generalidade da população. Obama deu um passo significativo nesse sentido. Obama também avançou no sentido da regulação do Wall Street e do sistema financeiro. Acho que também, mas também a implementação disso precisa de facto mais algum tempo para que Romney se prepara para acabar com parte dessa. Claro, pois o problema do Romney, isso talvez também seja uma desvantagem para ele, é que é uma ruptura relativamente ao passado. E além da ruptura há uma certa incerteza relativamente àquilo que poderá ser o mandato de Romney, designadamente na política externa, face, enfim, ao estilo mais agressivo de Romney. Há uma certa intranquilidade e insegurança relativamente àquilo que se passará se Romney for eleito. Não é por acaso, aliás, que no exterior mais de 80% enfim, das pessoas ouvidas fora dos Estados Unidos manifestaram-se a favor de Obama. E Mitt Romney tem endurecido o discurso. Acha que isso tem afastado os eleitores? Penso que, obviamente, pode ter conquistado alguns votos mais à direita no Partido Republicano, mas os eleitores moderados afastam-se naturalmente de Romney com um discurso tão agressivo e tão proativo do ponto de vista da intervenção beligerante dos Estados Unidos no exterior. E, portanto, nessa medida, acho que Romney não ganha de facto enfim, nos moderados, pode ganhar no setor mais conservador do Partido Republicano, mas não consegue conquistar votos à esquerda, enfim, na área democrata propriamente dita. E, portanto, tudo isto e ponderado, com todas as incertezas que naturalmente uma eleição destas comporta, eu de facto acredito e defendo, é também essa a minha posição, que Obama deve ter uma segunda oportunidade e deverá ser reeleito. As estatísticas indicam que a economia começa a recuperar, mas não é o suficiente para evitar números de desemprego como 13 milhões de americanos sem trabalho. Sim, esse é um dos pontos de ataque de Romney, é que Obama teria prometido um desemprego na casa dos 5% e ele está em 7,9%. E, portanto, é de facto um flop do ponto de vista das expectativas também nesse domínio, a política de Obama. Mas não nos esqueçamos que Obama fez coisas positivas na economia. Estou a recordar do tempo que Obama recuperou a indústria automóvel numa medida ousada, que foi de facto injetar dinheiro público na indústria automóvel, mas conseguiu a recuperação da indústria automóvel americana. Isso, de facto, é um dado positivo, como também, como disse, lançou as bases da regulação do sistema financeiro para evitar, enfim, um novo crash, como aconteceu em 2008. Penso que ele tem um contributo importante para evitar uma segunda grande depressão, que sempre foi
o receio de que se reeditasse a tragédia de 1929. Acho que Obama deu passos positivos no sentido de refundar o sistema financeiro e de lhe dar mais alguma solidez. Agora, é curto, este mandato foi curto relativamente às expectativas e relativamente aos resultados. Enfim, penso que ele precisará, de facto, mais um mandato para poder, eventualmente, ficar ao patamar, ou no mesmo patamar que Reagan, que ficou para a história, apesar de ter sido considerado desde o início um presidente fraco, um presidente com fraca qualidade intelectual, mas tinha carisma e, de facto, fez um segundo mandato excelente, ficou para a história. Penso que Obama poderá fazer o mesmo, se calhar numa perspectiva diferente, com expectativas muito elevadas no início, perdendo, de facto, enfim, alguma dessa credibilidade ao longo do mandato, mas recuperando num segundo mandato. Eu espero que seja esse. Falava dessa ajuda à indústria, falamos deste pacote de estímulos de 800 milhões. Obama parece acreditar no Estado para resolver a crise. Essa, de facto, é, a meu ver, enfim, a principal diferença entre os dois candidatos. Há um que defende, de facto, uma maior intervenção do Estado, que tem uma perspectiva mais social, que quer aumentar os impostos para os mais ricos, que quer, efetivamente, também conseguir um equilíbrio entre aquilo que é a despesa pública e aquilo que é o rendimento por via de impostos. Essa perspectiva mais social é a perspectiva de Obama, que é a perspectiva democrata, e depois há um outro candidato, que é Mitt Romney, que tem efetivamente uma perspectiva mais conservadora, de menos Estado, de mais liberdade para a economia e para a iniciativa privada, menos impostos para a população, sobretudo para os mais ricos, e uma postura mais agressiva no exterior para impor o poder americano no mundo. Portanto, são duas perspectivas totalmente diferentes, muito claras desse ponto de vista. Provavelmente tem algumas vantagens, é bom dizer, do ponto de vista da economia, porque foi um empresário de sucesso, foi e é um empresário de sucesso, e, portanto, há quem acredite que o Romney pode ter, de facto, um know-how mais qualificado para colocar a economia a crescer. Mas tem muitas incógnitas no seu percurso. Há muita opacidade no percurso de Romney sobre, enfim, as gafes que ele cometeu ao longo da campanha. Foram também muitas. Tem algumas posições contrárias acerca dos mesmos temas. Exatamente, já vive posições já diversas relativamente à questão do aborto e outras. Enfim, Romney tinha andado a zigue-zaguear relativamente a essas matérias em função das conveniências táticas do momento. E, portanto, penso que no final seria bom para os Estados Unidos, seria bom para o mundo que Obama fosse reeleito. Temos vários estados indecisos. Romney vai ter que conquistar votos nestes estados, como por exemplo no Ohio. Exatamente. Aliás, o sistema americano, como é sabido, é um sistema complexo. Pode-se ter, de facto, mais votos e não ser eleito presidente. Já aconteceu isso no passado. O que contam são, de facto, os votos eleitorais, e os estados, cada um deles tem um peso diferenciado no sistema eleitoral. O Ohio não é, de facto, os mais importantes, tem cerca de 6 votos eleitorais, comparativamente com os 55% da Califórnia, mas neste momento é um estado decisivo. É um dos chamados swing states, dos 8 estados que são decisivos nesta hora final, e Ohio dizem, os entendidos, de facto, que vai ser o estado decisor do próximo presidente dos Estados Unidos da América. Qual é que é a influência, na sua opinião, do furacão Sandy nesta campanha eleitoral? Tem influência, porque no passado o furacão Katrina abalou e de que maneira a administração americana e o presidente de então. E exatamente porque não houve o necessário cuidado na preparação, enfim, dessa catástrofe. E isso naturalmente teve efeitos colaterais muito negativos no presidente americano. Acho que Obama saiu bem. Apesar de tudo, foi um furacão com um efeito devastador, um dos maiores das últimas décadas, segundo reação às crónicas. Apesar de tudo, penso que foi debelada a situação mais gravosa desse furacão. Acho que houve algum controle, um damage control relativamente eficaz. Isso é devido à administração americana. Naturalmente que Obama também colhe os louros disso. E tivemos, por exemplo, o mayor de Nova Iorque, que era republicano, a apoiar Barack Obama. Exatamente. E vimos outros governadores republicanos, de facto, a manifestarem apoio à prevenção da administração americana e, particularmente, à particular atenção que o Presidente Obama deu a esta matéria. E, portanto, nessa medida, acho que Obama não ficou prejudicado, pelo contrário, penso que terá eventualmente até ganho alguma credibilidade ou reforçado a sua credibilidade junto aos americanos pela forma cautelosa e prudente como preparou o controle de danos do furacão Sandy. Portanto, acho que pode ter alguma influência pela positiva para Obama. Se tivesse que adjetivar o mandato de Barack Obama, que adjetivo é que usava? Sofrível, mas com capacidade para melhorar. Jorge Neto, muito obrigada pela sua presença, pelo seu comentário neste Primeira Hora, e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.